Anteontem, 11 da noite, foi um dia que o bicho pegou mesmo no parlamento, vai, não vai ter obstrução total. O Hugo Mota falou que queria abrir sessão, a turma falou, não saio daqui ninguém me tira, vou ficar nessa cadeira. Aí o Hugo Mota foi, voltou e ficou nessa confusão toda. Em determinado momento, Sóstenes Cavalcante vai em direção ao escritório do Lira, né? Não é escritório, né? Como é que fala? É escritório, basicamente, a sala que o Lira fica lá, pra discutir contra as lideranças. Enfim, a turma saiu. Ali, né? Sóstenes Cavalcante disse que o Hugo Mota vai pautar anistia e mudança no foro privilegiado. Segundo o líder do PL, o acordo foi costurado com líderes partidários nesta quarta. No primeiro momento, Sóstenes falou isso. O Hugo Mota vai pautar. Aí, o dia de ontem começou, logo cedo, o Hugo Mota falando que não, vou pautar não. Aí já começou, né? A gritaria, eu acho que é uma gritaria... Vou tirar meu copo aqui, né? Tá na frente, nem vi. Gritaria com muita razão, mas como assim não vai pautar? A gente não tava obstruindo exatamente pra isso acontecer, deixou de obstruir a troco de nada. Ali, né? Mota nega acordo com a oposição por anistia em troca de retomada de plenário. Essa presidência não negocia prerrogativas. Ele é o brabo. Ele não cede pra ninguém. Aí passou um tempinho, vejam o horário, 2h43, a matéria do Globo é de meio-dia. Sóstenes pede perdão a Mota e diz que não houve acordo por anistia. O líder do PL havia dito que o presidente teria se comprometido a pautar o projeto e fim do foro. Declara que a aliança foi feita com líderes partidários. Não, pedi desculpa. Aí o que acontece depois? 6 da tarde, valor econômico do Grupo Globo. Mota diz que pautará a anistia pelo 8 de janeiro se for decisão da maioria dos líderes na Câmara. Nesse momento aqui, você já deve estar se questionando, mas vai pautar ou não vai? O que fica aparecendo até aqui, e eu acho que quando você começar a ver mais algumas coisas que saíram ao longo do dia de ontem, talvez a matéria mais completa de todas foi essa da Malu Gaspar, que já saiu às 2 da tarde, que explica essa questão, inclusive, da anistia, que a tendência é realmente ter um acordo para ser pautada. Só que a galera não quer vender a história que o Mota arregou. Você não pode falar que o Mota arregou, você não pode falar que o Mota não consegue botar ordem na casa, que ele perdeu pro bolsonarismo. Você tem que entregar algum tipo de saída honrosa para ele. Tanto que essa matéria aqui deixa mais ou menos claro o que o Sóstenes falou, né? Declara que a aliança foi feita com líderes partidários. Aí o Mota disse, se os líderes quiserem, eu pauto, porque aqui na casa a gente vota o que é de interesse da maioria. Tá aqui, né? O Hugo Mota admitiu que se a maioria dos líderes partidários quiser pautar a anistia, ele respeitará a vontade do colegiado. Segundo Mota, o projeto não foi pautado antes por uma decisão de uma maioria que representava mais de 400 deputados e a oposição voltará a trazer esse tema nas próximas reuniões. Então, a priori ficou isso daqui. Então, com isso mais ou menos em mente, vamos começar realmente a entender e nos aprofundar o assunto. O que foram essas últimas 48 horas? Obstrução, gritaria, dedos na cara, acordos, né, de bastidor. Acordos que só tem a palavra, né? Ninguém vai reconhecer firma e não tem nenhuma obrigação. Mas vamos observar como as coisas se darão nas próximas 2 semanas. Os bastidores e os participantes da reunião que excluiu Mota e encerrou crise na Câmara. Então veja só, né? Ficaria realmente bem feio. Uma reunião que o Mota nem pôde participar, porque acho que ninguém bota fé nele, e sair como se tivesse topado, seria uma derrota muito grande. O que realmente está feio, a imprensa está até tentando tirar proveito. A cena do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, finalmente se sentando na própria cadeira, depois de muito esforço e tumulto, cercado por deputados em pose intimidadora, foi o capítulo final de uma negociação que durou o dia inteiro e que só terminou depois de um acordo do qual Mota mesmo não participou. Pelo acordo fechado na sala do Arthur Lira, né, tipo o escritório dele. Cada deputado tem a sua salinha, seu escritóriozinho lá. O do Lira é diferenciado. Os líderes dos partidos da oposição e do Centrão, PL, Novo, União Brasil, PP e PSD, combinaram que, para desocupar o plenário e devolver o comando à Mota, eles votariam na semana que vem uma emenda constitucional, acabando com o foro privilegiado dos parlamentares. Em seguida, votariam a anistia aos presos do 8 de janeiro. Participaram dessa reunião os líderes do PP, Dr. Luizinho, do União Brasil, Amar Nascimento, do PSD, Antônio Brito, do PL, o Sóstenes, além dos deputados Marco Feliciano e o Mendonça Filho, e do próprio Arthur Lira, padrinho político de Mota e um dos responsáveis pela eleição dele para o comando da Câmara. Estavam todos no gabinete de Lira porque se recusavam a discutir o assunto com o próprio Mota. Gabinete, essa é a palavra que me faltava. Gabinete. Tava todo mundo lá. Ninguém queria conversar isso com o Mota. Que àquela altura, depois das 19 da noite, esperava em sua sala, junto com outros líderes do Congresso. Ele tinha acabado de anunciar que às 20 horas tomaria posse da cadeira, nem que fosse na marra. Havia inclusive mandado chamar a Polícia Legislativa, que espalhou seus agentes pelo plenário. Horas antes, no início da tarde, uma reunião entre Mota, o Zuco, Nicolas, Carol de Tony e Van Hatten tinha terminado mal. Diante do grupo, que tinha chamado para negociar uma saída, Mota começou uma dura discussão com seu vice, o Altineu. O Altineu tinha comentado, né? A quem acusou de ser desleal e desrespeitá-lo por ter dito que, assim que Mota se ausentasse do país, ele colocaria a anistia em votação. Ele pode fazer isso? Pode. Quando o presidente não tá aí, quem assume é o vice, primeiro vice. Aí o Mota não gostou, se sentiu traído. Nesse encontro, Mota ainda argumentou que já tinha entendido pleitos importantes da oposição. Aí botou as fuleiragens, já lá, o do ramagem, lá, ajudei a suspender o processo, toda aquela ladainha furada, né? O que é isso perto do que está acontecendo? Isso aqui, no máximo, é uma cereja de um bolo. Talvez o granulado. O caso da anistia, pelo amor de Deus, olha o que essas pessoas estão sofrendo só para dar base para a sustentação de uma ideia que houve um golpe de Estado. Porque como é que você vai falar que o Bolsonaro deu golpe de Estado? Deu com quem? Com que pessoas? É um absurdo o que estão fazendo com o 8 de janeiro. E aí, obviamente, o grupo não aceitou, né? Desobstruir. Não, a gente quer mais. Queremos anistia. O grupo não aceitou, considerou sua tentativa de oposição e pediu ajuda ao Lira.
a quem os bastidores chamam de pai da criança, em referência ao Mota. Isso aqui pega mal, né, gente? Você é eleito para presidir a Câmara e o povo começa a costurar coisas por cima de você, com outras pessoas, por causa que você não manda em nada. Você meio que está desmoralizado, né? Querendo ou não de uma coisa dessa. O Lira, então, colocou na mesa a proposta de votar o fim do foro privilegiado, que agrada não só os bolsonaristas, como também os deputados do Centrão, e argumentou que, tendo derrubado o foro, seria mais fácil conseguir os votos para a anistia, uma vez que os deputados se sentiriam mais livres para votar sem medo de represálias do Supremo. No vídeo de ontem, se vocês escutarem, eu tô falando sobre isso daqui por alto, não mostrei nenhuma matéria, e eu falei, olha gente, eu não sei se vão pautar a anistia, mas o fim do foro, para mim, passa porque é do interesse do Centrão. Comentei isso, né? É bem fácil de ver. Você olha essa questão das emendas, por exemplo, que o pessoal vem comentando há um bom tempo, a própria imprensa fica dando a entender que existe uma componente política. Se o político não andar na linha que o governo Lula deseja, o ministro Flávio Dino pode acelerar. Ou ele pode desacelerar, né? Depender se for uma pessoa bem comportada. Então, tem uma situação como essa. E eu acho que o pessoal começou a entender o seguinte, né? Que não é bacana ficar na mão do Supremo. Não é bacana, né? Não é bacana. Não é bacana. Vocês acham que hoje, olhando hoje, sabe? Se você fosse ser julgado por alguém, você queria ser julgado pelo Supremo ou por um juiz de primeira instância? Se um político corrupto fosse julgado, você prefere que esse político corrupto seja julgado pelo Supremo ou pela primeira instância? Fica aí, né? Cada um tira suas conclusões. Em contrapartida, porém, a oposição teria que deixar o plenário para não desmoralizar demais Hugo Mota, a quem afinal caberia colocar a proposta em votação. A conclusão unânime foi que, embora considerado fraco, ou exatamente por isso, Mota precisaria ser preservado para não cair no colo do governo, sabe? A turma expôs demais o Mota ontem. Segundo o relato de participantes da reunião, o Valdemar, Ciro Nogueira e o Rueda, né, os presidentes do PP, União e do PL, foram consultados e deram aval ao acordo. Como juntos esses partidos, mais o PSD e o Novo, têm 247 votos, considerou-se que havia ali maioria para colocar essas pautas em votação. Eu acho que tem, né? Não sei porque os republicanos também não tá nessa, né? Grande Marcos Pereira, Partido da Igreja Universal também, né? Só aí Hugo Mota foi comunicado do que se passara e deixou sua sala em direção à mesa, no movimento transmitido ao vivo pela TV Câmara. Antes, porém, disse que não gostaria de sair do episódio como alguém que havia se rendido à oposição, entendeu? Não quero parecer que eu me rendi e que não confirmaria nenhum acordo. Aí agora eu acho que faz um pouco mais de sentido o pedido de desculpa do Sóstenes, né? E ele falar que não pautou nada. O cara tem o ego inflado, né? Político, tem um ego inflado. Isso significa que ele vai pautar anistia? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. O foro eu acho que vai. A anistia eu não sei. O foro eu acho que vai. O foro eu realmente acho que vai. Mesmo assim, ainda houve um princípio de tumulto, quando o Hugo chegou para assumir a sua cadeira, que Van Hatten estava aboletado. A resistência do deputado e a agressividade do que estavam em volta chegaram a fazer o Hugo recuar. Só quando Van Hatten foi convencido por doutor Luizinho a sair dali, é que Mota voltou e sentou-se na cadeira da presidência. Sem conseguir articular direito nenhum discurso, né? Disse algumas frases dispersas, abriu a sessão, que furou 18 minutos e não voltou nada. Depois disse aos mais próximos que não tinha feito acordo nenhum, o que afinal era verdade, mas que não representava sinal de força. Bem antes, pelo contrário. A Folha de São Paulo traz um complemento, mas a questão da Malu Gaspar, acho que ela tá bem coesa, bem explicadinho nos pormenores. Quero entender o que aconteceu, acho que ela nota resume basicamente tudo. Mas o Daniel Brant, lá na Folha de São Paulo, comenta: acordo para liberar a mesa da Câmara incluiu discussão sobre aumentar a blindagem de deputados. Não vai trazer nada novo. Vai falar um pouco mais sobre a questão do foro, só que o interessante dessa matéria é ver a cachorrada que são os jornalistas do consórcio, né? A cachorragem da imprensa. Comece no título, né, na manchete, ó. Aumentar blindagem de deputados. Essa expressão, gente, dá a entender o quê? Na cabeça das pessoas que não acompanham política. Que existe um grande acordão que é negativo para a sociedade, que você vai proteger bandidos. Não é isso? Blindagem é isso. Se proteger, né? Aí você começa a ler a matéria. A negociação para liberar a mesa diretora da Câmara passou pela discussão sobre prerrogativas parlamentares e como aumentar a blindagem de deputados. De novo, né? Você vê? Ele coloca, né? Diante de uma queixa, principalmente da direita. Essa direita quer ser blindada. Ela quer fugir da justiça. Só que agora você começa a ver que blindagem é essa. Sobre a dificuldade de exercerem plenamente seu direito de livre expressão, segundo líderes partidários. Vamos pensar então como seria uma manchete mais apropriada. Acordo para liberar a mesa da Câmara inclui discussão sobre garantir a livre expressão de deputados. Não seria mais justo uma manchete como essa? Você não estaria falando diretamente do pleito em questão? Parabéns aí, Daniel Brant. Você realmente mostra que está apta a trabalhar para o consórcio. Você trabalha para o mal, para desinformar. A reclamação se ancora em alguns episódios como o municiamento do deputado Marcel Van Hatten pela PF, em processo envolvendo discursos no plenário da Câmara contra o delegado Fábio Shaw. Os parlamentares querem deixar mais explícito o limite da imunidade parlamentar, que já é protegida pela Constituição, mas que, na avaliação deles, precisa ser rediscutida para acabar essas situações.
Apesar da queixa se dar principalmente na direita, deputados de centro e de esquerda também demonstram preocupação com as prerrogativas parlamentares. Essa insatisfação se somou a outras, como a discussão sobre o projeto de anistia, que poderia beneficiar Bolsonaro, e também as ações sobre emendas parlamentares no Supremo. O movimento da avaliação de líderes próximos a Hugo Mota fez o presidente da Câmara perder o controle da situação, levando a obstrução bolsonarista da pauta da casa por 30 horas. Segundo um deles, o paraibano aprendeu da pior forma o que é comandar a Câmara. A Tsuki colocou aqui 3 notas que eu acho que corroboram para essa história que o Mota não queria sair fragilizado. E que talvez essa possa ter sido a razão dele falar que não tem acordo nenhum e do Sóstenes pedir desculpa. Veja a imprensa mexer com o brio, a vaidade de um homem. Veja esse homem fraco sucumbir diante da possibilidade de ter sua persona pública trincada. Veja outro homem ter que desmentir a narrativa, né? Mota chantageado, criada pela imprensa e pedir perdão por nada, apenas para preservar a imagem do fraco. Veja a desmoralização provocada pela própria fraqueza do fraco. Aí tá ali. Mota demonstra fraqueza. Diante de pressão bolsonarista, avaliam deputados. Matéria do UOL. 11 da manhã de ontem. Líder do PL diz que não houve acordo por anistia e pede perdão a Mota. Tá destaco aqui. Negou acordo com Mota e afirmou que combinou apenas com líderes. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. O Sóstenes teve que falar isso, né? Por fim, líderes escanteiam Mota, recorrem à Lira e costuram acordo para blindar parlamentares da justiça. Blindar parlamentares. Irmão, vem cá. Blindar parlamentar é você criar uma imunidade a tudo, a ponto do parlamentar não poder ser investigado. Ele pode roubar e assim ele não será investigado. Não existe blindagem. O que existe é garantir a liberdade de expressão dos deputados, que deveria ser para todos os brasileiros, mas já ficou mostrado aí que não muda nada. E além disso, garantir, a única coisa que você está fazendo é, você está mudando que o julgamento dele, ao invés de ser no Supremo, será na primeira instância. Então, a imprensa está falando o quê? Que a primeira instância é um bando de juízes corruptos, vendidos, ineptos? O que é que a imprensa tenta comentar, né? O que a imprensa quer sugerir quando fala sobre tudo isso, né? Absurdo. Só quer colocar na primeira instância. Eles não têm capacidade, né, para julgar os deputados, só no Supremo. Aí veja como